Fala, torcedor e torcedora alvinegra. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Eu espero que esteja tudo na paz. Eu sou o Breno e tenho 13 anos. Esse canal é o canal Vozão Kids para todos os torcedores e torcedoras da nação alvinegra. Então, galera, nesse vídeo eu vim fazer o pós-jogo de CRB 1, Ceará também 1, e vou comentar nesse vídeo sobre o atacante Álvaro, né, que foi anunciado hoje oficialmente pelo Vozão. Então, antes de eu comentar sobre tudo isso, eu já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o canal para todo mundo e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram. Só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, vou iniciar o vídeo, né, com o pós-jogo, né, analisando um pouco do jogo, mas antes eu quero falar um pouco em relação à escalação, né, porque foi uma escalação que o Gustavo Morigno botou assim bem alternativa, né, bem diferente. Né, mudou bastante o time. As únicas posições ali que o Gustavo Morigno manteve foi a zaga com o Thiago Pagnussá e com o David Ricardo, e também no gol com o Richard. De resto, né, as laterais, a volância e o ataque mudaram. Então era um time bastante modificado, né. Eu até comentei no vídeo de pré-jogo que eu era a favor de algumas alterações, mas também nem tanto assim como o Morigno fez, porque eu acho que era um jogo difícil, né, fora de casa. E a gente precisava se consolidar logo nesse G4 no nosso grupo da Copa do Nordeste. Então acho que um time um pouco mais titulado que esse que enfrentou o CRB. Acho que acabou colocando muitos jogadores reservas, né? E acho que não foi a escolha mais acertada aí do Gustavo Morigno. E agora eu vou comentar um pouco em relação ao primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo, né, de um jogo assim muito físico, né, com poucas finalizações, né, não só para o Ceará, mas também para o CRB, né, sem grandes chances criadas. Foi um primeiro tempo bem ruim do Ceará. O Ceará teve mais a posse de bola, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do CRB. Tinha muitas dificuldades na hora das criações, né, das jogadas, não teve boas oportunidades. O CRB, né, acabou tendo alguns bons contra-ataques, né. O Ceará acabou levando alguns sustos no primeiro tempo, mas o Richard fez defesas importantes. Mas acho que foi isso. O Ceará que teve mais a posse de bola, teve um pouco mais de volume de jogo, mas não foi o suficiente para criar muitas oportunidades, né? Acho que senti falta disso, né? Também errando muitos passes, né, no campo ofensivo. Isso acabou prejudicando demais o time. O Luvanor fazendo a partida muito abaixo. O Chay mais uma vez jogando muito mal, né? O Igor faltou aparecer mais pro jogo, né? Tudo bem que todas as jogadas ofensivas do Ceará iam ali pelo lado do Chay, né? Faltou também trabalhar um pouco mais as jogadas ofensivas pelo lado do Luvanor, mas de qualquer forma, né, Luvanor e Chay fizeram a partida bem ruim. Jean Carlos até se esforçou, tentou fazer alguma coisa, tentou articular algumas jogadas, mas realmente não conseguiu fazer grandes coisas. Então, primeiro tempo bem ruim, bem fraco, faltou velocidade, intensidade, criatividade, arriscar um pouco mais de fora da área, trabalhar com mais qualidade essas jogadas ofensivas e acertar um pouco mais o passe, né, lá no ataque. No segundo tempo, na minha opinião, já era para o Gustavo Morigno ter iniciado com mudanças, com alterações. O time precisava de mais algumas peças titulares, só que ele acabou demorando um pouco, né? O Ceará entrou no segundo tempo, né, com postura um pouco mais ofensiva, né, continuou tendo a posse de bola, mas mesmo assim ainda tinha muita dificuldade na hora da criação das jogadas, né? Ele só foi colocar o Janderson com mais ou menos ali uns 15 minutos de jogo. O Janderson entrou, né, para dar uma velocidade, né, para realmente conseguir melhorar um pouco ali as oportunidades de gols do time. O Janderson entrou bem, até na minha opinião, conseguiu desequilibrar um pouco ali pela ponta, mas também não resultou em grandes coisas, né? O Ceará ficou nisso, né, sem criar muitas oportunidades, né, sem o Gustavo Morigno fazer a leitura correta do jogo. Não fez, né? Desde o último jogo contra o Sport, o Gustavo Morigno não vem sabendo ler corretamente o jogo. E até que chegou ali mais ou menos aos 20 minutos de jogo e o CRB começou a pressionar, né? Pressionou, teve mais ou menos ali 2, 3 oportunidades, e uma dessas oportunidades acabou saindo um pênalti, né? Infelizmente, indiscutível, né? O Kaique Gonçalves cometeu um pênalti em cima do jogador do CRB e ele acabou convertendo, né? E depois daí o CRB estava com o jogo na mão, o Ceará continuava sem criatividade, né? Até fez algumas substituições, mas não conseguia fazer muitas coisas. Botou também ali o Guilherme Castilho, enfim, alguns outros jogadores, mas continuou sem, né, com essa falta de criatividade. Mas acabou tendo um pênalti, né,
pro Ceará também, na minha opinião, outro pênalti indiscutível, né? E naquele pênalti ele acabou gerando uma grande confusão, né? Depois daquele pênalti o jogo mudou assim totalmente, né? Porque o CRB tava com o jogo na mão, né? O Ceará não tava jogando bem, não tava criando oportunidades. O CRB tava numa fase melhor dentro do jogo e o Ceará acabou tendo pênalti, né? Quem bateu primeiro foi o Luvanor não jogou nada e ainda desperdiçou o pênalti. Mas ainda bem que teve um jogador do CRB que acabou invadindo ali a área na hora do pênalti do Luvanor. Então o juiz mandou, né, o pênalti ser batido novamente. Depois quem bateu foi o Eric, muito bem no cantinho, tirou o Diogo Silva, né, da foto e conseguiu mandar no cantinho para empatar o jogo. E o CRB, né, reclamou muito, foi para cima do árbitro, entrou até polícia dentro do campo, né, e o árbitro acabou expulsando 2 jogadores do CRB, né. Então agora com o gol do Ceará, né, que deu esse ânimo com 2 expulsões pro CRB, isso acabou, né, dando um ânimo gigantesco pro time. Tinha acabado de fazer algumas alterações, então tinha, né, bastante fôlego, principalmente ofensivamente. O juiz deu 11 minutos de acréscimo, o Ceará começou uma pressão, só que, né, o CRB começou a catimbar, né, não tinha mais gandula ali no final do jogo, então acabou dificultando um pouco essa pressão do Ceará na reta final, mas, né, não conseguiu também criar muitas oportunidades, né, nessa pressão, e o jogo acabou empatado por 1-1. Então acho que no geral foi um jogo muito ruim do Ceará, faltou criatividade, velocidade, faltou intensidade, faltou, né, o Gustavo Morigno fazer uma leitura melhor do jogo, substituir melhor, acertar mais na escalação também. E pra mim os principais destaques negativos são realmente Luvanor e Chay, não jogaram absolutamente nada. Quero destacar ali a entrada do Janderson, que entrou bem. Jean Carlos até se esforçou bastante ali, tentou criar algumas oportunidades, mas realmente o time não ajudava. E o Richard, né, que salvou ali em alguns momentos no primeiro tempo e também no segundo tempo. E agora que eu já comentei sobre o jogo, eu vou comentar sobre o atacante Álvaro, né, que foi anunciado oficialmente hoje pelo Vozão. Ele que tem 25 anos, estava atuando, né, no seu último clube aí pelo Al-Khor, né, a equipe do Catar. Eu achei, e assim, o Ceará realmente estava precisando contratar para a posição de centroavante, mas precisava ser um nome de qualidade, né, porque se a gente for ver no time de centroavante mesmo, de camisa 9, de jogador de área, a gente só tem o Vitor Gabriel. Porque o Luvanor é esse cara mais, né, sai mais da área, se movimenta, né, mais fora ali da área. Inclusive hoje ele não conseguiu fazer essa boa movimentação, né. Então o Álvaro, né, não foi um bom reforço, porque o Ceará precisava de mais um centroavante, mas precisava de um centroavante de qualidade. Na minha opinião, né, não é um centroavante de qualidade o Álvaro, né. É jovem ainda, tem 25 anos, tem passagens por alguns times interessantes, como por exemplo o Internacional aqui no Brasil, mas é um jogador que não tem bons números, não é realmente aquele cara artilheiro, né. Nos últimos 4 anos, o Álvaro fez 32 jogos e apenas 4 gols nos últimos 4 anos. Isso é muito pouco. No último time dele ele praticamente nem atuou, né. Antes do Al-Khor tava jogando no Água Santa, que ele marcou só um gol por lá. Então um cara que tá sem ritmo de jogo, né, poucos gols da carreira, né, e ele tem um histórico, né, recente de lesões. Então um cara que se machuca muito, não é artilheiro, sem ritmo de jogo, né. Realmente a princípio, espero que sim, que queime minha língua o Álvaro, mas a princípio é uma contratação muito arriscada, muito perigosa e, na minha opinião, muito ruim, muito prejudicial pro Ceará. Acho que é mais aquele cara para compor elenco ali, numa necessidade, realmente, quando não tiver Vitor Gabriel nem Luvanor, colocar ele, porque realmente não vai ser aquele cara para brigar pela titularidade, né, ou para ser titular, ou para ser ali o reserva imediato do Vitor Gabriel. Não, na minha visão, acho que no início, a princípio, não chega para ter essa função. A gente espera que ele consiga recuperar, né, um bom futebol aí, que ele consiga jogar bem, que nem eu falei, é jovem, ainda tem, né, espaço aí para poder evoluir, para poder crescer. Ainda pode fazer ali também o setor esquerdo, pode jogar de ponta esquerda, então é uma característica interessante dele, mas tirando isso, é um jogador bem ruim na minha opinião, então contratação muito fraca do Ceará. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram, só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, até a próxima aí, fui, tchau, tchau galera, até a próxima aí, bora Vozão!